Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu tô feliz demais porque hoje eu tô recebendo um cara que talvez seja o cara mais requisitado hoje no Brasil. Meu convidado hoje é muito especial, um amigo querido de muito tempo já, e eu tô muito feliz de recebê-lo aqui junto com a sua esposa. Eu tô falando do Rodrigo Pimentel. Cara, esse cara, o currículo dele é brincadeira, então eu vou dar uma encurtada aqui. É simplesmente o idealizador do Tropa de Elite 1 e 2, ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Muito obrigado, Bianchi. Pô, eu que agradeço demais, convite, cara. Eu sei que a tua agenda tá louca, Thaís estava me falando ali. Em menos de 24 horas, mas não sei quantas entrevistas, não sei quantos veículos te solicitando. Em função das circunstâncias, né? Não, mas da já guerra era. no Rio de Tua Janeiro agenda já também. é uma Sim, agenda sim. apertada, graças a Deus. Mas em função do que aconteceu ontem, que foi terrível para todo mundo, é uma situação terrível, eu imagino que a tua agenda realmente deva ter ficado pipocando de todos os lados. Ontem, apesar das prisões, das apreensões de fuzis, né, não foi uma vitória para a sociedade do Rio de Janeiro, não. Né? Você tem centenas de mortos ali, 4 heróis da polícia mortos, né? 2 do BOPE, 2 da Polícia Civil, 1 da Polícia Civil. Eu tive a oportunidade de conhecer desde 99, que era um camarada assim muito correto, muito corajoso, que era o inspetor Marcos Vinícius. Aqui é minha homenagem para a família dele e também para as famílias dos policiais que apareceram ontem. Né? Mas foi um dia muito triste ontem, viu? Cidade à mercê de bandidos, né? Fechando vias expressas, fazendo com que o carioca tivesse mais medo, não chegasse em casa, ficasse retido nas vias, aterrorizando as pessoas, né? É um momento que o Brasil está vivendo bem delicado. Se a gente puder falar sobre isso aqui, a gente bate um papo sobre isso aqui também. Sim. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é uma pergunta que eu faço para todo mundo e que vai fugir um pouco aqui do papo que eu quero traçar com você, da linha que eu quero traçar com você aqui. E a pergunta é a seguinte: me diz quem você é, o que você ama e para quem você faz o que faz. Puxa, que difícil, hein? Bom, todo mundo que vem aqui fala, é difícil, isso é difícil. Eu sou Rodrigo Pimentel, sou um pai de 2 filhos, casado com uma mulher maravilhosa. Eu faço o que eu faço pela minha família, certamente, né? É o que me motiva a acordar, a trabalhar, a ganhar dinheiro, né? Eu gosto de paz, gosto de conforto, né? Eu acho que eu sou desapegado de alguns bens, mas gosto muito de uma boa casa, de uma boa viagem, né? E estou aí aberto a conhecer mais o mundo, de entender o que está acontecendo no país, no planeta, né? E basicamente, mas o que eu amo é minha esposa e minha família, né? Bênção. Nessa ordem, na terceira ordem, meus cachorrinhos vira-latinha, que eu adotei. E é isso, Bianchi, basicamente. Maravilha. Rodrigo, eu trabalho com consultoria de imagem e me formei em análise comportamental há 7 anos. E eu queria começar te perguntando qual a imagem que o Brasil, ao longo dos últimos anos, em especial nos poucos últimos anos, tem passado não só internamente, mas externamente para o mundo. Que imagem o Brasil passa internamente e para o mundo? Bom, Bianchi, eu pensava nisso há 2 semanas. Uma circunstância também do momento, o Brasil hoje é o maior entreposto de cocaína do mundo, né? Nós fazemos fronteira com Colômbia, Peru e Bolívia, são os maiores produtores de cocaína, temos o 2º maior mercado consumidor de cocaína do mundo, mas em função da proximidade com esses países, o Brasil passou a ser corredor de exportação da cocaína para a Europa. Eu acho que o mundo nos enxerga hoje como enxergava a Colômbia há 30 anos, né? Alguma coisa semelhante a um país que deu errado,
a um país de violência, a alguma coisa semelhante a um narco-estado, né? O Brasil não é um narco-estado ainda na definição, tá? Mas eu acho que pouco a pouco aquela ideia do povo do samba, do futebol, da capoeira, da bossa nova, isso está sumindo do planeta. Nós somos o país da violência, da extrema corrupção, de presidentes presos, de governadores presos, de prostituição, infelizmente da malandragem. Isso já vem lá, talvez do Walt Disney na década de 40, do Zé Carioca, né? Possivelmente lá atrás essa imagem já era muito, muito forte da malandragem. Então, de forma geral, nesse momento, eu acho que a imagem do Brasil lá fora é muito ruim. Muito ruim. Já foi melhor, independente da questão política, tá? Eu vou dizer que foi melhor, talvez ali, faltando meses, um ou 2 anos para as Olimpíadas, né? A atenção estava no Brasil, a economia estava indo bem, a geração de emprego, a autoestima do brasileiro estava lá em cima. Mas hoje eu acho que é muito ruim. Eu concordo plenamente. Nós somos extremamente reativos e não proativos. Por que isso? A tua formação é análise comportamental, a minha é sociologia. Então eu tento levar para a questão da sociologia, ou então da antropologia, da origem do Brasil, como país do jeitinho, né? Como deixa para depois, né? A corrupção sempre teve aqui, desde o Brasil Império, né? A família real chegou no Rio de Janeiro e expulsou as pessoas de casa para ocupar as casas, depois da fuga lá de Portugal, invadido pelo Napoleão, né? Então foram 13 mil pessoas e colocaram pessoas para fora de casa para ocupar as poucas casas que tinham na capital. Eu acho que as pessoas são conformadas, são desprovidas ali do planejamento, da ideia de futuro, né? E repito, é uma percepção, tá? Eu posso estar totalmente aqui na questão do preconceito, posso estar caminhando para o preconceito. Mas a imagem que eu tenho do brasileiro é essa aí, né? Lembra, Bianchi, que nós assistimos as novelas na década de 70 e 80, o Brasil se orgulhava da qualidade das novelas, elas eram reproduzidas em todo o mundo. Então, eu falei da bossa nova, falei do futebol, falei da capoeira, mas esqueci de falar da novela. A novela escravizava foi passada na China, na Rússia. Mas depois você tem na própria novela uma degradação, um estabelecimento de um comportamento que não era bem nosso. As pessoas pouco trabalhavam, as pessoas gastavam muito tempo. O diretor da novela não estava preocupado em filmar a evolução daquela pessoa. Então nós vimos verdadeiras caricaturas da periferia do Rio de Janeiro nas novelas, né? Malandragem, preguiça, jeitinho, né? Isso pode reforçar um pouco o estereótipo que eu te falei. Isso pode ter atuado também no imaginário do brasileiro. Na década de 80, Bianchi, se você ligasse uma novela da Janete Claire, ou então uma novela das 7 da Globo, você ia ver o homem branco, o empresário chegando em casa e tomando uma dose de uísque. Eu acho que as pessoas que trabalham, que são assíduas, que buscam um futuro, elas não chegam em casa e bebem uísque, elas chegam em casa e vão fazer uma atividade física, vão gastar um tempo com o filho, com a esposa, vão conversar sobre o dia. Então, as novelas sempre nos empurraram um padrão de consumo, de vida, diferente do que de fato existia no Brasil, né? Depois, uma geração posterior, uma análise sociológica também, tinha uma novelinha da Globo, logicamente não é da minha época, eu estou mais velho que isso, que era Múltipla Escolha, né? Que era garotada num colégio. O próprio nome do colégio era Múltipla Escolha, né? Eu lembro disso. Múltipla Escolha é o que nós queríamos para não fazer a dissertação, não é isso? E aí nós fomos apresentando para o Brasil um Brasil que não existia, né? E um Brasil que pode ter feito mal para a gente, né? Em todos os aspectos. Não culpo a televisão por tudo, lógico que não culpo, né? Tem da questão da família também, do pai orientar, do pai explicar, do pai presente, né? Mas isso pode ter afetado aí o povo brasileiro e pode continuar afetando nos próximos anos, né? Sem dúvida. Qual a grande diferença da época que você trabalhou na Globo? Foi que você foi comentarista de segurança? Eu trabalhei na Globo durante 6 anos. 6 anos, foi 2. Você entrou
entrei em 2010, final de 2009 até 2015. Bianchi, não me arrependo não, cara. Assim, fiz excelentes amigos, pessoas maravilhosas. Tem gente lá que pensa que nem eu penso, tem gente que pensa diferente, né? Sei que hoje muita gente olha para a Globo chamando a Globo de Globo Lixo, mas lá atrás a esquerda chamava a Globo de Globo Lixo também. Hoje a direita chama a Globo de Globo Lixo. Mas o que mudou? O que mudou? Principalmente da tua época, quando você entrou, para hoje, o que mudou? Porque às vezes, eu estou te perguntando porque às vezes eu fico imaginando, eu só acho que o falecido Roberto Marinho, com muita coisa, eu acho que ele não iria concordar com que a direção que a Globo tomou. Mas quem sou eu para dizer isso? O que eu aprecio hoje? Eu não aprecio mais nenhum entretenimento. Então, eu só consumo jornalismo, né? E na Netflix eu consumo pouca ficção e muito documentário. No YouTube também. Então, o que eu aprecio quando eu gosto de ver o jornalismo, eu não quero a opinião, eu quero o fato, eu quero a notícia. Sim. E ponto final. Essa opinião cabe a nós. A opinião eu vou buscar com quem eu confio, com um especialista. Eu não vou buscar a opinião de uma pessoa, de uma bancada que não conhece as realidades da economia, do agronegócio, do esporte, da segurança pública, né? Então, eu quero buscar a opinião e para buscar a opinião eu busco no YouTube tem 1 milhão de canais de pessoas, tem muito canal de picareta, mas tem 1 milhão de canais de pessoas muito sérias que pesquisaram, que dominam o tema, né? Então, a Globo de hoje, não só a Globo, tá, cara? Outras emissoras de hoje, quando se atrevem a falar de um assunto e você percebe felicidade ou raiva no apresentador, a gente percebe, tá claro? Você é especialista nisso? Sim. Eu já mudo de canal. Eu quero o fato, a opinião, a sua opinião não me interessa porque você tem um pensamento diferente do meu. E está cada vez mais difícil você encontrar isso, né? Está muito difícil, cara. Muito difícil. Está muito difícil. Muito difícil. Está muito difícil. Isso acontece dos dois extremos ideológicos, né? Na direita também e na esquerda, logicamente, acontece. Então, assim, o melhor de tudo hoje é pesquisar, entender se aquilo é verdade, consultar, abrir um livro se for o caso, procurar um canal com um especialista, né? Eu acho que até isso está ficando cada vez mais difícil também, né? Porque com o advento da tecnologia, você tem um excesso de informação que é chamado infoxicação. E você fica perdido, porque às vezes você já tem hoje estruturas de inteligência artificial que você olha e fala, cara, será que isso é verdade? E, na verdade, já foi feito com inteligência artificial. Perfeito. E aquilo já vai te confundindo, e isso vai saturando a mente das pessoas, que as pessoas vão ficando cada vez mais nervosas, ansiosas, estressadas. E a sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente está percebendo um Brasil ir para o buraco, ir para o ralo, porque a gente não tem mais direito, a gente não está sabendo mais em quem buscar a confiança, em quem acreditar. Porque um político diz uma coisa, o outro vem e fala completamente diferente, aí você fica esperando alguém vir provar que o que ele falou é verdade ou não. A gente está numa espiral completamente louca. Você pode estender isso, o político diz uma coisa, o outro político diz, o jornalista diz uma coisa, o outro jornalista diz. Sim. O pastor diz uma coisa, o outro pastor diz outra coisa. Então, em todas as áreas você pode perceber isso. Mas aí é buscar maturidade, pensar bem, entender, será que essa mensagem é verdadeira, né? Em tudo, Bianchi, em tudo. Eu escutei durante meses um exemplo assim, tolo aqui, a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Eu escutei de pessoas na internet, ambientalistas, dizendo que é uma tragédia ambiental, uma tragédia... Aí você descobre que as maiores potências do mundo, países preocupados... Guiana está sendo explorada aqui, sim, a Guiana está com empresas inglesas, norte-americanas e francesas. Né? Total, Chevron. A Total, a Chevron, a Exxon, a Shell. Está todo mundo lá. Só quem não está lá é o Brasil. É o Brasil. Aí você começa a perceber, calma aí, gente, se aqueles países são tão preocupados com o meio ambiente, se aqueles presidentes prestam tanta conta para suas sociedades, né, na questão de ambiental, por que só o Brasil não está lá? Será que essas pessoas estão me contando alguma coisa diferente, né?
E eu fui lá no Amapá, estou dando um exemplo pequeno para você. Eu já mudei minha opinião. Hoje eu tenho certeza que o Brasil deveria estar lá. Também acho. O Brasil é o país hoje que mais produz energia renovável do mundo. Nós somos referência no mundo. Então a gente tem o direito de explorar petróleo. Sim, a França explora, a Inglaterra explora, o americano explora. Por que eu não posso explorar? A Venezuela explora, né? Então é um exemplo pequeno. E posso puxar para a segurança pública, depois a discussão hoje, essa operação ontem que matou 115 bandidos, se ela foi 138, parece, já hoje, tu atualizou, viu, cara? 138. A discussão se essa operação era necessária, se era desnecessária, eu já vou dizer para você de cara aqui, olha, prender bandidos que matam pessoas é sempre urgente e necessário. Retirar fuzil de comunidade é sempre urgente e necessário. Retirar barricada da porta do morador de bem é sempre urgente e necessário. Acabar com a ditadura do tráfico é sempre urgente e necessário. Então eu não tenho como discutir a necessidade dessa operação. Até porque se o Estado brasileiro, se o governador Cláudio Castro fechasse os olhos, ele estava prevaricando. Há 3 dias, perdão, o Comando Vermelho invadiu uma favela no Morro da Quitanda, né, da facção rival, dominada pela facção rival, matou uma senhora de 60 anos, matou um rapaz de 30 anos de idade que não tinha ligação com o tráfico, e essa ordem partiu do DOCA, do Complexo do Alemão, que é o líder da favela. Urso. DOCA / Urso, né? Então, se o Estado aceita isso, a gente não vai lá, né? Acabou o Brasil, é o fim da soberania, é o fim do Estado de Direito, rasga as leis. E tem gente que acha que o Estado não tem que ir lá, né? Eu acho que o Estado ele não só tem que ir, como tem que permanecer. Sim, né? E contribuir para mudar aquela realidade. Eu acho que hoje, se nós tivéssemos verdadeiras lideranças do país, preocupadas com a segurança pública e não com a politização do debate, eu acho que hoje o presidente Lula estabeleceria a ocupação em caráter permanente do Alemão. GLO. Cara, a garantia da lei e da ordem, ela é frágil, ela não autoriza o exército brasileiro a fazer de tudo. Por exemplo, durante a ocupação do Alemão, as equipes do exército não podem entrar numa casa para procurar um fuzil, né? Tem que ter um mandado de busca e apreensão e, normalmente, o Poder Judiciário não expede o mandado de busca e apreensão coletivo. Então, o exército brasileiro no Alemão, na lei atual, e nada é a mesma coisa. Teremos que ter coragem. Olha, vamos libertar aquela comunidade e outras tantas comunidades da ditadura do tráfico. Para isso, precisamos de uma nova legislação, respeitando o tempo todo o morador, né? Porque se o morador, Bianchi, se ele odeia a operação policial, porque é um inconveniente, tem algo muito pior que a operação policial, que é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. A opressão do próprio marginal em cima dos Tem algo muito né? pior, é a sua filha de 14 anos sair de casa, já é mocinha, e o traficante vai lá e assedia. Isso acontece muito, você sabe que acontece muito, né? Sim. Tem algo muito pior, que é você querer dormir depois de uma semana de trabalho intensa, sabe? Você trabalhou que nem um doido, escala 6x1, aí no sábado à noite você quer dormir, Bianca, é natural, você quer dormir, eu quero dormir. Sim, claro. O cara quer ir no culto do domingo, na missa no domingo, quer acordar recuperado, e tem um baile funk na porta da tua casa até 6 da manhã. Uma barulheira. Então, assim, quem disse que o pobre merece isso? Quem disse que o pobre gosta disso? Só na cabeça de pessoas que realmente desconhecem a realidade do Rio de Janeiro. Então, a operação policial, ela é legítima, necessária, urgente. Quem acha que o Comando Vermelho tem que dominar um território, por favor, muda de país, né? Mas como deve ser feita a operação, quando deve ser feita, isso a gente pode debater, porque isso é assunto de debate, né? Se o bandido morreu, Bianchi, no mundo todo você tem polícia prendendo bandido. Itália, França, Estados Unidos, Japão. No Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro é um conflito armado não internacional. É quase que uma guerra civil. O conflito armado não internacional, a definição é o seguinte: é uma força irregular, com mais de 200 homens, com capacidade bélica de média intensidade, que ocupa um território por mais de 20 anos, que afronta o poder do Estado. Isso não é bandido, isso é guerrilheiro, isso é guerra civil. E você não enfrenta isso com polícia, com guarda-belo, com pistola, você enfrenta isso com arma de guerra, com táticas de guerra. O BOPE, ele realizou uma operação de guerra ontem, né? A gente chama de martelo e bigorna, cercar os bandidos.
Isso tem que ser debatido com a sociedade, a gente tem que falar isso com franqueza. Olha, as soluções são essas aqui, nós temos 2 cartas, essa carta aqui e essa carta aqui. Se a gente quiser permanecer do jeito que está, a gente permanece, né? Mas vai ser muito ruim para o Brasil, já é ruim para o Brasil, e vai ficar muito pior a médio e longo prazo. Bianchi, vai ter gente do Ceará nos assistindo, certamente. Eu tive em Fortaleza semana passada, o Comando Vermelho em Fortaleza, exportado do Rio de Janeiro, ocupou periferias. O Comando Vermelho em Fortaleza expulsa moradores de casa, não centenas, milhares. O Comando Vermelho cobra uma porcentagem do teu empreendedorismo, do teu suor. Você faz um churrasquinho, o Comando Vermelho me dá R$400 por semana, me dá R$1.000 por semana. Teve um homicídio em Fortaleza há 15 dias de um rapaz que se nega a pagar isso. Eu não quero pagar o Comando Vermelho. O Comando Vermelho te oferece um bujão de gás superfaturado, uma internet que não é da TIM, da Claro, da Vivo, é a internet do CV. Ele proíbe a venda de cigarro da Philip Morris, da BAT, te impõe o cigarro paraguaio, né? Uma fonte de renda. Uhum. Esse é o Brasil de hoje. Não só no Rio, Salvador, Fortaleza, algumas periferias de Recife, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, algumas cidades do interior do nosso estado, né? E se a gente não despertar para isso, em pouquíssimo tempo vai ser o Brasil todo. Daqui a pouco, Bianchi, ninguém vai conseguir trabalhar mais no Brasil sem pagar uma taxa para o Comando Vermelho, para o PCC ou para o terceiro comando. A sensação que eu tenho é que disso tudo que você falou, a gente que está de fora observando e fica vendo os políticos dando as entrevistas, falando sobre essas coisas, é que ao mesmo tempo que ele está falando aquilo, dando uma explicação, ele está pensando em reeleição, ele está pensando no eleitorado dele, ele está pensando como ele vai converter aquilo em voto para ele. A sensação que eu tenho é que o cara não está realmente com o coração posto naquilo para tentar resolver aquilo de uma forma que se dane se eu vou me reeleger depois ou não. Eu quero resolver isso aqui porque isso é o certo a se fazer. Sim. É a sensação que eu tenho permanentemente quando eu escuto principalmente alguns de espectro esquerdista. Eu fico arrepiado, porque essa chacina que aconteceu ontem, esse evento que aconteceu ontem, já apareceram mais de 30 ONGs ligadas a direitos humanos dizendo que é um absurdo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você fica assim, meu Deus do céu, rapaz. Você não vê ninguém, eu não vi até agora ninguém falar assim, poxa, nós perdemos 4 policiais. O Bianchi, existe uma opção a você não ter aquelas 130 mortes, 138. né? Existe uma opção a isso. É não fazer nada. Sim. Ah, mas tem outra opção. Não tem outra opção. É fazer nada ou fazer aquilo ali. Você acreditar que o bandido vai colocar o fuzil no chão quando a polícia chegar é uma ilusão. É realmente de quem não conhece a realidade do Rio de Janeiro. Bianchi, há 5 meses, a polícia tentou prender o Peixão da facção rival, 400 policiais, e foram 7 policiais feridos. A polícia sequer conseguiu chegar na Cidade Alta. Ela foi repelida, né? 2 aeronaves foram atingidas, os blindados foram atingidos também. Então, na cabeça de algumas almas aí, existe a possibilidade de você chegar lá com uma pistolinha, com 5 policiais, chegar na casa do bandido, ó, você tá preso. Mas isso, se já existiu... É utópico. Isso não existe mais. Se já existiu, isso não existe mais. E realmente a realidade é de guerra. E a gente precisa explicar para as pessoas, de uma forma calma, sem ódio, né? Sem comemorar essas 130 mortes também, porque a gente não está aqui para comemorar a morte de ninguém, né? No mundo ideal, você e eu, nós gostaríamos que esses bandidos se rendessem. Aliás, 86 bandidos se renderam e foram presos na forma da lei. Sim. Inclusive 30 lideranças de outros estados que estavam escondidas no
complexo alemão. Inclusive 30 lideranças que respondiam por homicídios nos seus estados. 10, 15, 20 homicídios, né? Então a operação de ontem, inclusive, ela vai resultar na queda de homicídios pelo Brasil. Porque essas lideranças, a partir do Rio de Janeiro, determinam mortes, né? Então tudo isso tem que ser colocado de forma muito leve, para todo mundo, para o jovem de esquerda, para o jovem de direita, e a partir daí a gente debateu uma solução. Olha, realmente existe um remédio muito amargo e existe o não remédio, né? Deixa o paciente morrer, ou então existe aqui o remédio amargo, né? Você pode chamar de quimioterapia, o que for, mas se a sociedade chegar, olha, a gente aceita isso mesmo, a gente quer isso, tá, eu tô do lado da sociedade. Se um dia o Brasil chegar no consenso absurdo que nada deve ser feito, eu estou do lado do consenso absurdo, porque é consenso, vamos chegar aqui numa unidade, né? A gente não pode viver num mundo aí eterno de divergências, né? Então, se a coletividade entendeu que aquilo é necessário, mas eu só quero explicar para a coletividade de que a presença do Comando Vermelho nesses territórios é a gente assumir que o Brasil não é mais um país soberano, é a gente deixar o pobre para lá, porque o Comando Vermelho não está em Ipanema, nem no Leblon, nem na Barra da Tijuca, mas ele está no Complexo Alemão. Então, muitos desses ativistas de esquerda, olha, Comando Vermelho para eles, para a gente não. Para a gente eu quero viatura na porta da minha casa, né? Mas para eles, Comando Vermelho, né? Muita gente, sem perceber, pensa dessa forma, né? Os traficantes são vítimas dos usuários? Nosso querido presidente solta essa pérola. Bianchi, vamos lá, o contexto disso aí, o presidente estava na Tailândia, eu acho, Indonésia, né? Estava na Ásia. Malásia? Ele estava lá na Ásia. Então o presidente estava certamente se referindo à Venezuela e os Estados Unidos. Ok, esse é o contexto, mas eu sei que ele disse, porque eu não cortei, não editei, eu olhei aquilo ali, ele disse, olha, o culpado é o viciado, ele não usa o termo usuário, dependente químico, né? Ele não é refinado, então eu utilizo uma palavra horrível, viciado, ele é assim, né? Mas o brasileiro gosta disso também, e às vezes eu faço isso também. O maconheiro, né? Então, na cabeça do presidente, o maconheiro, ele compra maconha, logo o traficante é vítima do maconheiro. Foi o que ele disse. Né? Ipsis literis. Essa é a cabeça do Capitão Nascimento em 2007. Né? O Capitão Nascimento, ele pega numa cena clássica do filme Tropa de Elite, o bandido, o estudante pela cabeça, né? Quem matou ele? Quem matou foi você é o culpado disso aqui, né? Você financia isso aqui. Acontece que em 2007, Bianchi, as facções sobreviviam da maconha e da cocaína. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a facção sobrevive dessa gama que eu te falei aí de... Gás, do comércio... Cocaína e maconha é mínimo. É 15% hoje. Talvez 11%, de acordo com alguns policiais, 11%. Isso depende de estado para estado, logicamente. Mas hoje em dia, o que o presidente falou não faz o menor sentido. É sinal de um perigoso desconhecimento de causa. E se o líder da minha nação desconhece isso, nós estamos perdidos. Sabe? Porque isso determina políticas públicas. Né? E ele não sabe quais são as políticas públicas. Na cabeça dele, o problema do crime organizado do Brasil, efetivamente, é o jovem maconheiro. Né? E Bianchi, não é. Talvez já tenha sido, mas não é. Hoje em dia, o PCC está na Faria Lima, está operando Finitex, o PCC está comprando posto de gasolina, o PCC está adquirindo várias franquias que dão prejuízo só para lavar dinheiro. Isso foi feito ao longo de muito tempo. Lógico, não foi uma coisa que explodiu agora. É lógico. Isso já vinha sendo maturado, né? E aí, camarada, o presidente, a declaração dele foi muito infeliz. Cara, eu não achei engraçado, eu simplesmente tomei uma porrada do peito. Eu não imaginava, a gente imagina tudo do presidente Lula, mas eu não imaginava tamanha ignorância, não burrice, porque eu não quero ofendê-lo, porque eu estou num momento da minha vida que eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. Não é para arrumar inimizade, nem com o eleitor do Lula, mas
O próprio eleitor do Lula devia pensar assim, porque tem muito eleitor do Lula maconheiro, sabe? Tem muito maconheiro que fuma maconha que vota no Lula. Porra, quer dizer que o Lula tá dizendo que o culpado dessa porra sou eu, sabe? É isso mesmo. O próprio eleitor maconheiro deveria pensar nessa possibilidade. E tem mais uma, Bianchi, que também mexeu muito comigo ontem. Existe um artigo na Constituição Federal, artigo 144, que fala sobre segurança pública. Todo estudante de direito aprende isso no direito constitucional, né? Qualquer policial sabe disso. Todo mundo sabe que segurança pública é obrigação, dever do Estado, obrigação de todos. Dever do Estado, obrigação de todos. Todo mundo no Brasil sabe disso. Tem uma pessoa que não sabe. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Que na entrevista que ele deu ontem para vários jornalistas, ele disse, olha, isso é obrigação do governador. Pelo amor de Deus, ele não leu a Carta do Brasil, ele não leu a nossa Carta Magna, ele não sabe, é perigoso que ele não saiba isso, sabe, é ridículo que ele não saiba disso, sabe, e é mais perigoso que aqueles jornalistas que estavam na coletiva também não tenham levantado a mão. Ministro, por gentileza, o senhor está equivocado, não é o que diz a Constituição Federal, né, de 88, né, por quê? Porque os estados perderam a capacidade de enfrentar o problema do tráfico. O estado do Rio perdeu, o estado da Bahia perdeu, o estado de Pernambuco perdeu, o estado do Ceará perdeu. Sem ajuda federal, né? A União, normalmente, ela tem mais recursos, né? Ela tem mais tecnologia, ela tem mão de obra muito boa, a Polícia Federal é muito boa, o Ministério Público Federal também, a Polícia Rodoviária também, os órgãos do IBAMA de fiscalização, a própria Anvisa. Nós temos uma estrutura federal, o COAF, que podem estar dando todo o suporte, sabe? E que sem eles hoje você não vai a lugar nenhum. A operação a Carbono é isso, né? E a Operação Carbono, ela foi importantíssima. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita, o COAF, descobriram lá conexões de lavagem de dinheiro do PCC na Faria Lima. A gente tem que aplaudir. Teve apoio, sim, do Ministério Público de São Paulo, do GAECO. Não foi o governo federal isolado. Todo mundo sabe que foi uma força conjunta, né? O acúmulo de informações ao longo de anos, né? Então, o louro é de todo mundo, tá? Não é só do governo federal, não. Tá? Tem que ter humildade de falar sobre isso. Mas eu preciso dizer para você também que, apesar do sucesso da Operação Carbono, o PCC continua existindo, né? O PCC não foi desmantelado na Operação Carbono. Tem muita ramificação. Não. O PCC continua hoje operando do mesmo jeito que operava um dia antes da Operação Carbono, né? Por que eu estou falando isso, Bianchi? Porque hoje também pela manhã um jornalista me perguntou, mas essa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, essas mortes do Alemão, isso não vai mudar em nada a nossa vida? O Comando Vermelho não deixou de existir? Não deixou de existir. Não deixou. Com certeza, se o Doca fosse preso ou morto, já teria hoje... Remoto, reposto. Já passou ali o Elias Maluco, já passou ali o Dinho Porquinho, já passou ali o Marcinho VP, agora está o Doca, né, o Urso, né? E mais um vai surgir. A gente sabe que existe uma fila de pessoas interessadas nessa função aí, né? Líder do tráfico, infelizmente. Então, assim, do mesmo jeito que essa operação da Polícia do Rio de Janeiro não resolve nada, a operação também contra o PCC, com muita inteligência, também não resolve nada. A questão é você dar continuidade para isso, a questão é de você manter esses bandidos presos efetivamente, e as penas no Brasil, elas são risíveis, né? O governador Cláudio Castro, ele sempre fala sobre o tempo médio de permanência de um bandido na cadeia no Rio de Janeiro em torno de 11 meses, um bandido com fuzil. Então, Bianchi, você pode importar a melhor polícia do mundo, você pode contratar os policiais da CIA, da FBI, do Mossad, da França, o que for. Eles vão chegar no Rio de Janeiro, eles vão prender os bandidos vão ficar presos por 11 meses, né? Não é mais uma questão de eficiência do trabalho policial. É legislação, né? E aí, de novo, o medo da informação. Há alguns meses você viu uma declaração do Lewandowski. Olha, infelizmente a polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar. Eu também não estou editando,
eu também estou repetindo o que ele falou. Eu lembro. A justiça é obrigada. Nossa, o juiz é obrigado a soltar. Ministro Lewandowski, o senhor deixou de falar para a sociedade que quase todas as prisões do Brasil são em flagrante. Você tem o fato, o preso, a vítima, a arma, a cocaína. Dispensa inquérito policial. Então não tem investigação nenhuma, sabe? Não tem a polícia prender mal, sabe? O fato aconteceu, foi preso, né? Sim. Então, diga a verdade, né? O problema do Brasil não é porque a polícia prende mal. O problema do Brasil é que nós temos legislações frágeis e, eventualmente, juízes acovardados, né? Nem sempre, porque tem muito juiz corajoso aí. E, eventualmente, juízes corruptos, porque tem muito juiz honesto, quase todos são honestos, né? Mas nós temos casos de venda de sentença, que são apurados pelo CNJ. São 7 tribunais do Brasil hoje sendo investigados pelo CNJ, né? Eu queria aproveitar que você falou isso aí, porque tem a ver com essa pergunta aqui, que eu vou repetir uma frase aqui para você, do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ele disse, abre aspas, se você não destituir os juízes corruptos, não pode consertar o país. Eles formarão um cartel, abre aspas, uma ditadura judicial, fecha aspas, e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus assentos. A corrupção do Poder Judiciário, a da Assembleia Legislativa, a da Alerj, a do Congresso Nacional, a das polícias, é uma tragédia. A da mídia, da imprensa, é uma tragédia. Mas a pior de todas é a do Poder Judiciário. Até porque eles vão julgar depois seus colegas, né? E eu despertei para esse problema talvez há meses, quando eu li uma matéria do jornal falando que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, está investigando 7 tribunais do Brasil por venda de decisões, né? Quando eu vi isso, eu comecei a ler um pouquinho, eu descobri que tem uma investigação da Polícia Federal em curso, investigando vendas de decisões também no STJ, né? No STF não tem não, tá? Não tem investigação no STF. Tivemos decisões no STF que a gente pode contestar. Estapafúrdio. O caso do Marco Aurélio de Mello soltar lá o André do Rap, né? Eu não estou dizendo que o Marco Aurélio de Mello é corrupto, pelo amor de Deus. Ele sustentou a decisão dele no amparo legal, né? Perda de prazo, da prisão preventiva, estava tudo sustentado lá. Mas ele soltou o maior traficante de cocaína do mundo. O cara fugiu depois e ninguém nunca mais falou nele. Está colocando cocaína para dentro da Europa a toneladas, né? Nossa. E a Europa começa a achar que nós somos irresponsáveis, porque em país nenhum do mundo a Suprema Corte soltaria o cara naquela circunstância. Mas no Brasil soltamos. E eu não estou falando, cara, não é por medo não, tá? Não estou falando que o Marco Aurélio de Mello não é corrupto, porque não é. Tudo indica que ele sustentou a decisão dele na letra da lei. Foi lá, pá, né? André do Rap não só traficava, também a organização que ele pertencia matava pessoas também, né? Então isso é muito triste. Então, assim, e aí eu vi mais um caso. Eu vi um caso de um desembargador no Rio de Janeiro, que não está preso, não tem trânsito em julgado, mas ele foi afastado por suspeita de venda de decisões. Ele mandou soltar 3 lideranças das facções, dessas principais facções do Rio de Janeiro, num plantão judiciário. Camarada, se isso for verdade, isso é muito pior que o Comando Vermelho. Se for verdade, isso é muito pior que o Comando Vermelho. E eu estou te contando isso para você, e eu contei isso num podcast do Igor, né, do Flow, e eu fui notificado pela Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, né? Eles estão me intimando a dizer quem são esses desembargadores, né? Então, isso na minha opinião, é uma espécie de ameaça. Calma aí, eu tenho o direito de ter essa opinião. Eu tenho o direito de achar que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando ele comete equívocos, ele se torna mais perigoso que uma facção. Eu tenho o direito de achar. Não o direito que eu tenho. É um pensamento meu. Não estou dizendo que o juiz é vagabundo, que o juiz é corrupto, tampouco que ele vem de sentença. Porque eu não tenho como provar isso. Mas você suspeitar disso, não tem problema nenhum. Cara,
Não só eu, o CNJ também. O CNJ afastou um desembargador suspeito de vender sentença. Então, assim, o Bukele tem uma razão no que ele colocou aí, viu? É um problema frequente. Mas, de forma geral, cara, eu tenho amigos juízes e desembargadores, né? Graças a Deus, os que eu conheço, os que conversaram comigo ao longo da minha carreira, são pessoas muito corretas, tá? Que é a maioria, então, assim, é a maioria. É porque, às vezes, uma minoria que acaba queimando o filme de uma classe inteira, entendeu? Sim. Eu prefiro crer que... Eu creio que a maioria, uma boa parte dos políticos tem boa intenção, são honestos. Você tem um grupinho ali que, às vezes... vai queimar o filme de vários outros, vai gerar uma desconfiança. Isso é muito ruim, entendeu? A melhor coisa para isso é publicidade, transparência. Vamos dar transparência, vamos entender o que aconteceu. Algumas decisões eu fiquei furioso, mas na lei estava certo, né? Eu lembro que eu estava no RJTV, cara, e 40 bandidos invadiram um hotel em São Conrado, fizeram reféns, eu lembro disso. E a terceira Câmara do Rio de Janeiro mandou soltar esses bandidos. A que tudo indica, o Ministério Público tinha perdido prazo, a que tudo indica, o Ministério Público não conseguiu individualizar a conduta de cada bandido. E aquela Câmara Criminal, 3 desembargadores, certamente não foram corrompidos naquela decisão, resolveram soltar os bandidos. Os bandidos que meses antes tinham sequestrado dezenas de pessoas no hotel, tinham levado terror e pânico ao Rio de Janeiro, tinham atirado contra policiais, tinham ferido um policial no braço, mas acharam, esses desembargadores, que o mais correto na letra da lei ali era soltar esses caras. E repito novamente, não desconfio que tenha tido dinheiro. Sabe? Corromper 3 desembargadores, eu acho que é pouco provável que isso aconteça. Corromper uma Câmara toda, né? Mas essa decisão afeta muito o Rio de Janeiro. Gera uma sensação de que o país é um país da impunidade, que nada mais resolve, né? Isso afeta a cabeça do policial, Bianchi. Será que vale a pena eu me esforçar para prender aquele cara ali? Se lá na frente, numa canetada, o desembargador vai entender que esse cara não é uma ameaça para a sociedade, uau, vai soltar esse cara, será que vale a pena eu sacrificar a minha vida, né? Se me aproximando daquele bandido com um fuzil para tentar prendê-lo, né? Porque nessa operação, Bianchi, só para deixar claro, o BOP não matou nenhum bandido, prendeu todos eles e apreendeu todos os fuzis, tá? Você lembra dessas imagens, né? Eu lembro. Num sábado pela manhã, no hotel em São Conrado. São Conrado. Eu lembro disso. A casa da mãe Joana, tendo visto a segurança pública de dentro das operações e de fora, qual você considera ser o maior equívoco estrutural na política de segurança brasileira que faz com que se perpetue o ciclo de violência? Camarada, você falou qual o principal, porque nós temos vários gargalos, né? Nós temos o problema das polícias incompletas, né? Porque a polícia militar, ela trabalha até aqui, tem que apresentar o delegado. A polícia militar hoje tem um déficit de homens? Sim, mas... E de quantos, mais ou menos, cara, você a polícia acha? militar do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem 42 mil policiais. Quantos seriam necessários hoje para melhorar a situação? Bianchi, não existe um número para isso, sabe? Se nós tivéssemos, de repente, mais câmeras nas ruas, mais tecnologia, mais inteligência, se a polícia fosse mais... se as escalas de serviço fossem mais dinâmicas, né? Talvez você pudesse ter menos policiamento, com mais sensação de segurança, né? Nem sempre a viatura da polícia na rua significa que você não tem problema. Né? Eu já viajei para cidades nos Estados Unidos onde você passa o dia inteiro sem ver polícia. Você não vê polícia. Acontece uma ocorrência, em 3 minutos tem 15 carros da polícia do lado. Né? Ou seja, eles aplicam o policiamento com muito mais racionalidade do que a gente. Né? E no Rio de Janeiro, camarada, quantos polícias nós precisamos? Bianchi, tu gosta de futebol, você percebeu que os últimos 3 jogos as últimas 3 semifinais do Rio de Janeiro, Fluminense com River Plate ou Boca Juniors? Foi Fluminense e River Plate ou Boca Juniors? Foi Fluminense e Boca Juniors, né? Eu acho que foi Boca. Depois tivemos... Não, foi a final, né? Depois tivemos Penharol e Botafogo. Depois tivemos Flamengo e Boca Juniors também.
em todos esses jogos, nós tivemos porrada da torcida. Em Copacabana, tivemos quase uma tragédia no Recreio de Bandeirantes. A torcida do Uruguai praticou roubo. Nossa, invadiu loja, os caras roubaram, né? Camarada, será que isso acontece em algum lugar do mundo? Será que alguma torcida vai em outro país para praticar roubo? Será que isso é um fenômeno do Rio de Janeiro, onde o estrangeiro já chega aqui e fala que não tem lei nem ordem, aqui eu vou aprontar, sabe? Então, diante disso, é difícil dizer para você quantos policiais nós precisamos aqui, né? A torcida do Inter e do Grêmio, há alguns anos, hoje não mais, você sequer tinha divisão na torcida. Os caras assistiam os jogos, né? Porque às vezes você pode ter uma esposa gremista, um filho Inter. É bem comum isso. Aí você vai assistir. A gente não tem condição aqui no Rio de Janeiro sequer de... As torcidas do Rio de Janeiro, Bianchi, elas chegam no Maracanã escoltadas, cara. Cara, isso é loucura, meu irmão. Você vai assistir um jogo da NBA nos Estados Unidos, será que algum time de basquete, a torcida, sabe? Então, assim, eu, sinceramente, a minha opção seria não escoltar a torcida. Bateu na torcida rival é 10 anos de cadeia. Agora, eu tenho que escoltar a torcida, uma porrada de marmanjo, meu irmão. Até o Maracanã, senão, se eu não escoltar, os caras vão matar de porrada a torcida rival. É isso mesmo, cara. Então, diante disso, Bianchi, quantos policiais militares eu preciso do Rio de Janeiro? 200 mil, 1 milhão, 5 milhões. Todo mundo na cidade vai ser policial, porque é uma cidade, um país tão sem lei, né, que você vai ter que ter um funcionário público para tomar conta de cada pessoa na cidade. Eu não sei avaliar, existia uma conta que os colegas meus diziam, a ONU diz que é um policial para cada 1.000 habitantes. Eu nunca vi um trabalho científico da ONU falando sobre isso, né? Mas eu sei que São Gonçalo hoje tem 1.100.000 habitantes, mais ou menos isso. São Gonçalo tem um batalhão da PM, talvez 700 homens, 680 homens, não mais que isso. Então, São Gonçalo, você tem uma média aí de 600, vou dividir aqui por 1 milhão. Você tem uma média ali em São Gonçalo de... Depois eu faço essa conta aí, de cabeça não vou conseguir. Mas na favela Santa Marta, no auge da UPP, nós tínhamos 4.800 habitantes e a UPP tinha 200 policiais. Ou seja, na Santa Marta, em Botafogo, você tinha uma proporção policial por habitante 20, 30 vezes melhor que a proporção de São Gonçalo. Isso não é justo com o morador de São Gonçalo, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Mas não tinha muita ciência nisso. Logicamente, tu já foi na Rocinha, né, Bianchi? Pô, rodava tudo lá dentro. Bianchi, Rua 2, ela tem becos de 20 metros de profundidade, onde o sol sequer bate. Sim. Como que eu realizo o patrulhamento lá? Com 1 homem, com 2, com 5, com 15, né? Se a Rocinha fosse urbanizada, tivesse ruas retificadas, servidões de 2 metros, né? Eu colocava na Rocinha 50 homens que eles davam conta. Mas a Rocinha é um emaranhado de becos. Então, se você colocar na Rocinha, às vezes, 300 homens por turno, a UPP chegou a colocar 350 homens por turno, você não vê o policial no terreno. O Comando Vermelho fica correndo atrás de você nos becos, né? Então, a Rocinha, sinceramente... 77 mil habitantes a Rocinha. Quantos policiais precisam da Rocinha? Eu não sei. 10 mil, 15 mil. Estado nenhum no planeta tem condição de bancar isso. Então, a grande verdade é que na Rocinha eu não preciso só de policiamento. A grande verdade é que na Rocinha eu preciso de uma reforma urbanística. Eu preciso de casas dignas, né? Eu preciso acabar com o esgoto a céu aberto. Eu preciso colocar um projeto Minha Casa Minha Vida gigantesco lá, para que pelo menos uma parcela daquela população tenha dignidade na moradia, né? É isso? Rapaz, é tanta coisa, né? Eu separei aqui como cristão, né? Eu vejo certas coisas assim, eu fico muito triste, sabe? Aí eu estava fazendo meu estudo da Bíblia, né? Eu estava lendo Provérbios 29:2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Rapaz, Billy Graham já dizia que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Porque quando você olha para a Bíblia, cara, isso não é novidade, sabe? Lá atrás aconteciam coisas terríveis, terríveis, porque o povo se desviava do Senhor e Deus mandava juízo, Pastor Hernando Dias Lopes costuma dizer que, especificamente na pandemia, perguntaram para ele,
que o senhor acha da pandemia? Ele falou, olha, é o juízo parcial de Deus. É um juízo entremeado da misericórdia do Senhor. Porque o povo se afastou de mim, o povo não me busca, o povo não me conhece, o povo não quer saber. E Deus, às vezes, é isso que você quer? Então vai lá, faz isso. Está por sua conta. E é muito triste. E quando eu vi aquelas cenas de ontem, daquela tragédia, rapaz, é muito chocante. É muito chocante você ver tanta gente no chão, empilhada uma do lado da outra, morta, por coisas tão... Rapaz, a nossa vida, ela é... A Bíblia fala de duas mortes, né? A morte física e a morte espiritual. E a Bíblia diz que você tem que temer mais a segunda do que a primeira. Porque a primeira, todos nós vamos passar. Mas a segunda morte, que é espiritual, essa vai designar para onde você vai. Essa é a mais importante. Então, quando eu vejo jovens morrendo por uma coisa tão idiota, porque muitas vezes o garoto cresce numa comunidade almejando... Ele está numa comunidade vendo o progresso passar em cima da cabeça dele ali, um avião, vai na Zona Sul, vê um garoto com tênis bacana, o moleque quer ter aquilo, e aí você não tem educação, você não tem saúde, você não tem nada, você não tem uma estrutura para fazer com que o garoto enxergue que tem outras possibilidades, outros caminhos. O garoto tenta ser jogador de futebol, trabalha com vários jogadores de futebol, o garoto tenta ser jogador de futebol, com 15, 16 anos alguém diz para ele assim, ó, não dá para você, vai procurar outra coisa. E aí, cara, vai procurar o quê? Com 16 anos não estuda mais, está numa comunidade, Isso é uma facada aí começa a no vir um monte de oportunidade para ganhar dinheiro fácil. Quando ele vê, com 18 anos, ele já é chefe de uma boca de fumo, ganhando uma grana, mas a maioria com 18 anos morre. A maioria com 18 anos, mano. Os caras que estão hoje, os ex-chefão, que estão presos, estão com 40, 50 anos, vai morrer na cadeia. Mas é muito triste você ver um garoto de 16 anos, 17 anos, já portando um fuzil, como se aquilo ali fosse o fim, sabe? Cara, eu fico muito triste com isso, sabe? E eu conhecendo um pouco você como eu conheço, eu tenho certeza que você também é um cara que tem isso no teu coração, que você também sente isso, sabe? E é triste, é triste. Eu sinto, Bianchi, eu sinto e vi gente recuperar, viu? Sim, sim. Por esse motivo, diferente de muitos conservadores que não acreditam na recuperação, eu já conheci vários, você também conheceu, Sim. Pela igreja, ou pelo esporte, ou pelo jiu-jitsu, ou pela música, né? O cara falou, ou pelo estudo, né? Tô fora, né? Conheci vários, viu, Bianchi? Vários, assim. O cara resistiu até 24 anos de idade. Muitas vezes essas coisas não dão mídia, né? Não sai na mídia, né? Não dá ibope. Não dão. Por isso quando eu vejo as pessoas que trabalham nessa operação de tentar resgatá-los, por isso que eu respeito essas pessoas, né? Porque eu já vi resgatado. Então, assim, cara, eu já vi. Pela fé, então, eu vi vários, né? Porque em algum momento era a única saída, era pela fé, né? No momento, inclusive, que as pastorais da Igreja Católica no Brasil, de forma geral, tiveram pouca atenção com os presídios, né? E aí, cara, foi realmente universal e assembleia. Dentro dos presídios, né? Sim. Dos complexos penitenciários, né? E isso acolheu muita gente. E muitas conversões ali foram verdadeiras. Aliás, não vai ter conversão falsa, né? Mas foram conversões, eu não estou sem o adjetivo, autênticas, né? O cara realmente levou aquilo para sempre, né? E hoje o cara está dando testemunho, né? Mas eu estou falando pela religião, mas também tem pela música, que eu vi bastante, Sim, sim. pelo esporte, pelo futebol nem sempre, viu, Bianchi? Porque, como você falou, a idade já passou, né? Mas pelo surf, pelo skate, pelo jiu-jitsu, eu já vi. Pelo atletismo, Bianchi, eu já vi bastante coisa legal, sabe? Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Mas não é para todo mundo, né? Esse jovem, ele não está atrás unicamente de dinheiro, viu, Bianchi? Ele está querendo ser o rapaz respeitado na comunidade. Sim. Não é uma questão de dinheiro. Tem um livro muito bacana do MV Bill e do Celso Ataíde, chamado Falcões, Os Meninos do Tráfico.
Eu não sei se é o MV Bill ou se é o Celso Ataíde, que eles entrevistam os bandidinhos na boca de fumo e perguntam, meu irmão, por que você entrou pro crime? E ninguém responde um prato de comida. Ninguém responde. Ah, porque eu estava passando fome. Ninguém responde. Todo mundo responde da mesma forma. Eu queria comprar um cordão de ouro. Eu queria comprar um tênis de marca. Bianchi, você está sem nenhum cordão de ouro aí, você não está nem preocupado com isso. E você é um cara da moda. Você não está nem um pouco preocupado. O cordão de ouro não está nas tuas prioridades da sua vida. Certamente a tua prioridade maior é a tua família, né? Sim. Mas para o garoto isso é um símbolo muito forte. De status. O tênis, o cordão, né? A minha esposa tá aí, sabe? Eu uso o meu tênis até ele furar mesmo. Enquanto ele não rasgar, eu não compro outro. Eu odeio comprar tênis. Eu quero assim, o tênis aquele com a marca do furo na unha, assim, na frente. Né? Não é porque eu não gosto de usar meia. Mas assim, é verdade. É verdade. Ela manda consertar meu tênis. Eu sou a única pessoa que faço isso. Eu levo o tênis do sapateiro para costurar, meu irmão. Não é porque eu sou mão de vaca, não. Até eu quero economizar, não é nada disso. É porque eu realmente não me incomodo com tênis, cara. Não me incomoda. Mas para garotada, o tênis passou a ser um símbolo. No filme Tropa de Elite tinha uma cena disso, né? O policial entra na boca de fumo, na casa do traficante, perdão. Que tênis é esse? Sei lá. Isso aqui custa o valor do meu soldo, né? Hoje em dia, o policial consegue comprar um tênis Nike, um tênis Adidas, mas na minha geração, um tênis de policial era olímpicos mesmo, sabe qual é? Então você chegava na casa do traficante, ele estava usando um tênis que custava 2 vezes o valor do teu soldo. São outros preços, não é de agora. Quem está nos assistindo aqui não sabe disso, Bianchi. Mas quando tu tinha 16, 17 anos, 18, 21, comprar um Nike... Um Adidas era difícil, tu tinha que fazer isso aí. Era um financiamento de 24 vezes, né? Hoje em dia dá para comprar um tênisinho desse. Mas isso parece que ficou mais barato, né? Democratizou. Mas naquela época não. Então nós percebíamos que o cara era traficante em função do hábito de consumo do tênis. Eles também, Bianchi, não usam camisa falsa, de jeito nenhum. Você vai numa favela do Comando Vermelho, você vê um cara com uma blusa da Nike, o que for. Ele Lacoste, bota o jacarezão. Lacoste é terceira. É sempre autêntica. O cara não usa falsa, né? De jeito nenhum, né? O que é tudo isso? É o jovem querendo sair da invisibilidade através do sonho de consumo, através do pertencimento. Um jovem de Zona Sul não está nem aí para isso. Né? Ele vai na festa do amigo de chinelo, sandália, mas na favela pertencer, ter esse equipamento, ter a pistola na mão, tá no baile funk com um cordão de ouro gigantesco, a menina olhar para ele, respeitá-lo, isso para ele não tem preço. E qual é a fórmula mágica para tirar esse cara daí? Oferecer para ele outras coisas que gerem orgulho. Esporte, música, dança, skate. Eu tenho não é uma mágoa com futebol, eu sou muito ruim, cara. O meu termo na minha geração era pereba, né? Aquele cara que jogava lá na zaga, então era goleiro, o último a ser escolhido no campinho, sempre fui eu. Mas assim, o futebol a peneira é tão assim difícil, né? Muito difícil. Salva um por bairro a cada 5 anos. Pô, no bairro de Rocha Miranda saiu lá um fenômeno, no outro bairro saiu... No meu bairro saiu o Atirson, eu era da Urca, né? O Atirson foi o cliente, meu amigo. Foi o único cara do meu bairro que despontou. Meu bairro tinha uma porrada de gente que jogava muita bola, mas só o Atirson virou um atleta de renome, né? Então você vê que o futebol é difícil demais. O funil é muito apertado. Mas, cara, tem esporte aí que se você perseverar por 5, 4 anos, se você tiver muita disciplina, você vai virar um atleta de elite, né? São vários esportes que são mais exclusivos, né? A prefeitura de Maricá, meu amigo, contratou um professor de arco e flecha, de tiro ao alvo com flecha, né? Em 2, 3 anos já tinham 2 atletas de Maricá com nível de disputar a Olimpíada, arco e flecha, né? Então, cara... Um irmão meu lá da igreja é o advogado lá do Quaquá. É mesmo, cara? Então deve ter conhecido, que eu fui lá conhecer se era verdade que a cidade estava tendo queda de homicídio. Tá tendo mesmo, né? Então eu fui lá, muita gente ficou zangada comigo. Pô, tu foi dar uma moral pro cara do PT? Mas, camarada,
reduziu os homicídios, reduziu o roubo de carro, reduziu o furto. De qual partido. Eu não estou preocupado com o partido dele, não. Estou preocupado se ele está preocupado com a população. Isso aí. E os números lá da violência realmente, não só Maricá, mas Macaé também teve. Volta Redonda está em queda também, muito legal, os números estão lá embaixo. Tem vários municípios aí, cara. O esquisito mesmo está a região metropolitana do Rio de Janeiro. O interior, de forma geral, Bianchi, tem muita cidade aí com bons números para apresentar. Muito bom. Mas está caminhando para o final aqui, cara. Eu queria fazer um bate-bola aqui mais rápido com você, para dar tempo de perguntar aqui, fazer essas duas perguntas aqui, um comentário rápido seu aqui. A ministra Eliana Calmon, do STJ, disse agora recentemente que o Bolsonaro foi retirado do sistema porque ele falou em transformar o STF em corte constitucional. Aí o sistema surtou. Os caras se reuniram, palavras dela. Falou, não tem condição. O que a gente vai fazer aqui? Vamos soltar o Lula. Mas como a gente vai soltar o Lula? Vamos ver aqui, vamos analisar e tal. Palavras dela. Tá? Que foi a única maneira de alguém, que era o único que poderia bater de frente com o Bolsonaro, seria o Lula. Então eles resolveram inventar aquela questão de foi julgado lá em Curitiba e o foro estava errado. Não era em Curitiba, não sei o quê, como se uma coisa federal tivesse isso, ou não deveria ter, uma vez que é uma coisa foi federal. Foi julgado em Curitiba e depois no TRF4 também. Exatamente. Então teve duas instâncias. Exatamente. Queria que você comentasse isso rapidamente, o que você acha disso, se você vê algum fundamento nisso ou não. Eu não tenho como afirmar que o sistema engoliu o Bolsonaro, não. Eu não tenho como afirmar. Sinceramente, eu faço parte de um grupo de pessoas que votaram em Bolsonaro e que observam, que fazem meia-culpas, né? Em algum momento, a gente escuta, o Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo. Em algum momento a gente escuta isso, né? Perdemos a eleição para ele mesmo. Camarada, eu lembro de detalhes nas vésperas das eleições. Eu lembro do Roberto Jefferson atirando contra policiais federais. Eu lembro disso. Quase matando um agente federal com um tiro de raspão aqui na bacia. Eu lembro da Zambelli perseguindo um opositor político com arma em punho, né? São cenas que cara, impactam e mexem naquele número 51-50. Mexem mesmo. Muitos brasileiros que viram essas duas imagens naquele intervalo de 6 dias, foi o intervalo entre essas duas imagens, colocaram a mão na cabeça, meu Deus, é isso que a gente quer, né? Então, eu acho importante o tempo todo a gente fazer essa meia-culpa. Camarada, os eleitores de direita ganharam a eleição no Paraná, no Santa Catarina, em Goiás, no Rio de Janeiro, com Cláudio Castro, no Tarcísio em São Paulo, os maiores colégios eleitorais do Brasil, né? Com Zema, que foi reeleito, né? Os maiores colégios eleitorais do Brasil, a direita ganhou, né? Como é que nós perdemos aqui? O que aconteceu exatamente, né? O Lula não levou a maioria nas câmaras, no Senado, nem no eu acho que a gente tem que fazer de vez em quando meia-culpa. Onde a direita falhou. Ela falhou em algum radicalismo, ela falhou, sabe? Porque se a gente não fizesse meia-culpa, vai ser difícil de ganhar um jogo eleitoral. Mas eu transformar o STF numa corte constitucional é a missão do STF. Deveria existir para isso, né? Né? O STJ tem que tomar conta de outras pendências, mas o STF deve para analisar o que é constitucional ou não. Mas eu prefiro pensar não vou falar atrapalhadas, tá? Eu prefiro pensar nos equívocos, né? Eu ainda entro em Uber hoje, eu pego muito Uber e muito táxi. Eu escuto muito isso, Bianchi, como você, eu gosto de falar sobre política. Eu entro muito em Uber e o cara do Uber olha para mim, eu votava em Bolsonaro, mas eu perdi meu pai e minha mãe na pandemia, né? E eu não gostei eu escuto isso. Eu não sei se você já escutou, eu escuto muito isso. Já escutei. Se isso for verdade, nós perdemos ali uma faixa de 400, 500 mil eleitores, 600 mil. A gente já defendia uma eleição. Então, talvez a nossa presunção, falta de humildade, eu não sei bem, tenha potencializado aí
É tudo isso, né? Sim. E apesar também, Bianchi, apesar também das circunstâncias, que não são essas que eu estou te falando, lá atrás, lá no início, se você colocar na linha do tempo, o primeiro gesto de ofensa ao STF, na minha opinião humilde, foi com cabo e 2 soldados, a gente fecha isso aí. Eu sei que tem circunstâncias nisso, foi durante uma aula, né? Eu sei disso tudo, mas isso gerou muito medo do STF. Eu acho que não foi a tentativa de transformar o STF numa corte constitucional. Eu acho que foi palavras inoportunas. Né? Eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro não falaria isso numa circunstância normal, né? Mas essas palavras geraram em muita gente do Brasil a ideia de que havia um clima golpista e tudo isso, que na verdade, quando alguém me pergunta se ia ter golpe, o que ia acontecer no dia 9 de janeiro? Né? Tinha tropa mobilizada, eu não consegui, eu não acompanhei tão bem o julgamento. Eu acho muito difícil imaginar golpe sem tanque, sem arma, sem... É sempre também essa a minha pergunta. O que seria feito no dia seguinte? Porque o Exército Brasileiro não estava disposto... E o Bolsonaro nem estava aqui. O Exército Brasileiro não estava disposto a uma aventura golpista, tá? Boa parte dos generais de Exército do Brasil estavam de férias, né? Você sabe que eu tenho 2 irmãos generais, né? Que eram da ativa na época do fato. Ninguém conversou comigo, vai ter golpe. Ninguém, isso não passava na cabeça de ninguém. Ninguém falava sobre isso, né? Eu tenho intimidade com os meus irmãos, mas ninguém falou sobre isso. Então eu não tenho o conhecimento do processo, não li o processo todo, mas eu não sei o que ia acontecer no dia 9 de janeiro, no dia 10 de janeiro. Iam fechar as rádios, iam fechar as emissoras de TV, iam prender as lideranças, eu não sei. Basicamente eu vi lances do julgamento lá daqueles militares de pretos que participaram lá de seguir os ministros, pelo menos o ministro do STF, né? Mas eu não compro essa versão de forma total. Né? Eu também não. Rodrigo, infelizmente, o tempo urge. Eu queria que você deixasse o teu recado final ali. Fala o que você quiser, meu amigo. Meu amigo, olha, eu tô, assim... tô feliz de estar aqui, viu, Bianchi? Num dia bem difícil para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Aquela operação... A operação e depois da operação, milhares de pessoas presas nas avenidas em função do terror da facção. Né? Teve gente que dormiu em hotel ontem pelo Rio de Janeiro, na casa de amigos, gente que não chegou em casa. Né? Então, eu penso que, gostando ou não do resultado da operação, não é sobre isso, eu penso que o brasileiro reflita sobre a ameaça e o terror das facções nas periferias. A gente não pode viver no medo de ter uma rua fechada, de ter uma facção invadindo a sua casa, te expulsando de casa. Então é o momento das pessoas pensarem sobre segurança pública, refletirem. Será que o governo federal está fazendo boas propostas? Será que o governo federal está realmente preocupado com isso? Será que o governo estadual também está caminhando num caminho correto? Né? É sobre isso. Dias melhores virão, Bianchi. Dias melhores virão. Se Deus quiser. Pessoal, eu queria encerrar com 2 coisas aqui importantes. Primeiro, agradecer demais ao Rodrigo Pimentel. A agenda dele realmente está muito corrida, muito requisitada, mas te agradeço imensamente mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Deus te abençoe grandemente. E eu queria que você pensasse o seguinte, E.M. Bounds disse que os homens buscam os melhores métodos. Deus busca os melhores homens. E para fechar, eu separei um texto aqui de 2 Crônicas 7,14 que diz, abre aspas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Pense nisso. E pense também, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço a todos. Em breve, esse podcast vai estar disponível lá no Bianchi Podcast. Curta, compartilhe, comente e então vamos para cima. Tá bom, gente? Muito obrigado.